Boas noites, meus caros alunos e aqueles que seguem o nosso canal. Hoje nós vamos fazer uma videoaula para poder contar, relatar para vocês um pouco a lenda da criação, da fundação de Roma, por Rômulo e Remo, dois irmãos gêmeos que nós vamos agora começar uma pequena viagem pela história da humanidade com esses dois jovens, né, que, segundo a lenda, são os fundadores de Roma, tá? Que são latinos. E, claro, que tem a ver com a nossa própria formação, pelo menos parte dela. Bom, começamos aqui com o primeiro slide, com a Loba do Capitólio. A Loba do Capitólio é uma obra, uma construção, uma escultura da Itália, e ela é formada por um conjunto, né? A loba, propriamente dita, é uma obra etrusca, produzida no mundo antigo, ainda na Roma antiga. Os etruscos, junto com os sabinos, junto com os latinos e junto com os gregos, formaram os povos que vão dar origem à antiga Roma. Bem, os dois meninos já são uma obra posterior. Eles são atribuídos ao escultor italiano Antonio Palaiuolo. Antonio Palaiuolo é um artista do século XV que vai construir, né, vai produzir essas duas esculturas de Rômulo e Remo e vai anexar a loba do Capitólio. Então, nós temos uma junção de duas peças, uma do mundo antigo, a própria loba. Olhando com calma, nós percebemos que há nuances, que há diferenças, né, de uma obra das outras, né, do conjunto de toda a obra. Bem, sigamos então. A princípio, estamos falando de Alba Longa. Então, o rei de Alba Longa era Numitor. Porém, Numitor foi traído por seu irmão mais novo. O seu irmão mais novo é esse aqui, Amúlio. Amúlio preparou um ardil, traiu o seu irmão mais velho e lhe roubou o trono. Obviamente, preocupado em perder o trono, já que ele era um usurpador, ele fez de tudo para que a própria filha de Numitor, que era Réia Sílvia, não tivesse nenhum filho, não tivesse nenhuma prole. Para tanto, ele a trancou num quarto absolutamente fechado e escuro, por onde ela era alimentada através de uma pequena portinhola na parte superior dessa casa fechada. O que acontece? Porém, o Deus da guerra, na mitologia romana, o deus Marte, que na mitologia grega é o deus Ares, o deus Marte, tendo compaixão dela, se encantou também com ela e acabou se relacionando com ela. E ela acabou dando à luz a duas crianças, que serão Rômulo e Remo, que serão os personagens principais de nossa história, né, do mito que nós vamos trabalhar aqui hoje. Melhor que mito é lenda. Nesse caso aqui, lenda é aquilo que deve ser lido. Muito bom. Ela teria feito um voto de castidade forçada por o seu próprio tio, Amúlio, o usurpador, porém, ela acabou se relacionando com o deus Marte e deu à luz a esses dois jovens. Obviamente que Rômulo e Remo, se são filhos de Réia Sílvia e do deus Marte, eles são semideuses. Se eles são semideuses, eles terão uma força desproporcional. Eles serão diferentes de outras crianças e dos outros homens também. Quando soube da gravidez de Réia Sílvia, preocupado em perder o trono, que fora usurpado, Amúlio abandonou as duas crianças no rio Tibre. O rio Tibre é um dos rios mais famosos, claro, né, talvez o mais famoso da própria história italiana. Bem, abandonando as duas crianças à própria sorte, ele acreditava que as duas crianças morreriam. Porém, não foi isso o que aconteceu. Protegidas que elas foram pelo deus Marte, elas acabaram sendo acolhidas na beira do rio e foram, então, adotadas por uma loba e por um pica-pau.
A loba e o pica-pau são animais simbólicos da própria mitologia e são, inclusive, animais ligados ao próprio deus Marte. E aí eles foram criados por um curto tempo por essa loba, como nós vemos aqui nessa reprodução, nessa escultura, da qual nós já trocamos algumas palavras. Pois bem, o que acontece é que depois de um tempo, pouco tempo depois, Faustulo e sua esposa, a Calarência, acolheram as duas crianças, como se fossem seus filhos. Porém, não haviam falado às duas crianças que elas eram filhas, que elas eram crianças, né? Que elas eram filhos adotivos. O que acontece é que essas duas crianças cresceram fortes e saudáveis. Bom, no livro do Êxodo, no capítulo 2, versículo de 1 até 10, nós temos também uma passagem similar à passagem da história de Rômulo e Remo. No livro do Êxodo, que na Bíblia, né, quer dizer aprendizagem no caminho, nós temos o relato do próprio Moisés, que é também abandonado no rio, no caso aqui, no rio Nilo, mas vai ser adotado, nós conhecemos a história, uns mais, outros menos, mas já ouvimos falar desse relato, está no livro do Êxodo, no capítulo 2, versículos de 1 até 10. Ele vai ser confiado ao rio. No caso de Moisés, ele é confiado de fato ao rio. No caso de Rômulo e Remo, eles são abandonados ao rio. Só que protegidos pelo deus Marte, eles vão ser salvos, criados por a loba por um tempo e depois pelo casal, né? Faustulo e Aca Larência. Eles vão crescendo muito fortes, muito mais forte do que os outros. Naquele mundo antigo, eles se envolviam com pilhagens, com rapinas, o que era comum na história dos antigos espartanos, nós sabemos disso. As crianças espartanas eram preparadas para fazer pilhagens, para fazer pequenos roubos. Só que, num desses pequenos roubos, um dos dois irmãos acabou sendo preso e foram levados até Numitor. Não se esqueçam que Numitor é o avô dessas duas crianças. Avô humano, claro, né? Bem, o que acontece é que eles vão acabar descobrindo que eles eram netos de Numitor. Eles agora se revoltam contra o usurpador Amulho e matam Amulho e devolvem o trono de Alba Longa para o seu verdadeiro monarca, que é, no caso, Numitor. Feito isso, eles são presenteados pelo seu avô de poderem fundar uma cidade, que será, obviamente, a cidade de Roma. É um presente que o avô, rei de Alba Longa, que a princípio era maior do que Roma, obviamente, permite aos dois netos. Quando eles fundam a cidade, acontece que eles negociam que um vai governar por um tempo, o outro governar por um outro tempo, há um acordo entre os irmãos. Todavia, acontece que, enquanto Rômulo marcava o terreno onde ele construiria a sua muralha para proteger Roma, as cidades no mundo antigo eram comumente protegidas por uma muralha, acontece que Remo tripudiou do irmão, debochou do irmão. Isso vai levar a um combate entre os dois e Rômulo acaba matando o seu irmão. Segundo a tradição, Rômulo será o primeiro monarca, porque primeiro o regime vai ser a monarquia, ele vai ser monarca de Roma. E aí ele vai tentar agora povoar a sua cidade. Mas como povoar a sua cidade? Ele poderia primeiro usar os latinos. Todavia, ele tinha um problema a resolver. Faltavam mulheres entre os latinos. Para tanto, ele promove uma festa e chama os sabinos. No que ele chama os sabinos para a festa, ele também monta um plano, um ardil, e sequestra as mulheres dos sabinos, que entrou para a história como o rapto das sabinas. E assim, eles vão ter as mulheres para poder formar a cidade de Roma. Claro, né? Sem homens e mulheres,
sem a formação de famílias, você não teria a formação da própria Roma antiga. Bom, isso foi muito bem registrado numa obra de um pintor neoclássico, que é o francês Jacques-Louis David, o pintor favorito de Napoleão Bonaparte. Ele representou o momento do rapto das Sabinas, ou melhor, né, a obra dele chama-se A Intervenção das Sabinas, de Jacques-Louis David. Por quê? Como as mulheres sabinas eram bem tratadas pelos latinos, elas acabaram intercedendo para que houvesse uma paz entre os sabinos e os latinos. A paz será selada e esses povos vão se juntar para formar, claro, depois os romanos, aos quais se juntarão, vou repetir, né, os etruscos, que eram muito bons engenheiros, e depois os gregos, né, que não precisamos falar muito dos gregos. Existe um filme que eu sugiro a vocês, de 1961, de um diretor italiano chamado Sergio Corbucci, que conta a história de Rômulo e Remo. É um filme clássico dos anos 60 que eu assisti e que pode acrescentar alguma coisa para o entendimento e a formação de vocês. Bem, meus queridos, é claro que todo mito ou, né, toda lenda, eles não têm uma só versão. Por vezes, eles eram contados de formas diferentes em outras cidades. Eu contei para vocês o mito da forma mais tradicional e mais clássica que chegou até nós. Agora, há outras versões, tá bom? A mais comum é a que nos foi relatada por Tito Livio e Plutarco, historiador grego. Bom, outra versão vai dizer que Rômulo e Remo seriam netos de Telêmaco. Telêmaco é o primo de Aquiles da Guerra de Troia. Há também quem diga que eles eram descendentes de Enéas. Enéas é um herói grego que lutou na Guerra de Troia. Sendo os gregos também um dos povos formadores dos antigos romanos, essas tradições acabam se misturando, né? Acabam se envolvendo uma com a outra, e aí você vai ter versões diferentes da mesma tradição. Bem, depois eu apresento a vocês duas questões de vestibulares para que vocês possam fazer questões de vestibulares que são pensadas, trabalhadas, elaboradas a partir da lenda de Rômulo e Remo e da tradição. Porque parte do que a gente conta, de fato, é o que foi relatado, é o que se passou pela tradição oral e depois vai ser escrito por autores como Tito Livio e como Plutarco. E parte também faz parte da própria história. A formação, por exemplo, desses 4 povos que nós citamos ao longo desse relato, que vão ser os formadores da antiga Roma. Então, com esse vídeo, nós começamos nossos estudos acerca da Roma antiga. Outros vídeos iremos produzir, discutindo e seguindo nesses nossos estudos da formação da grande Roma antiga. Tudo que é muito grande começa de forma pequena, né? Não sai do nada. E a gente começou aqui com o conto do mito ou da lenda de Rômulo e Remo. Meus amados, vamos ficar por aqui. Continuamos a seguir. Meus alunos, por favor, façam as atividades e nós nos encontraremos na próxima semana. Um grande abraço a todos e todas. Tchau, tchau. E nos encontramos na próxima semana.